Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva para você em relação a Breno Bidon. Vou te passar o valor real que o Corinthians pretende pelo jogador, não é o valor da multa rescisória. Vou te contar o valor porque os clubes europeus estão vindo para cima do Corinthians e o Corinthians já tem o valor. Vamos também falar de Yuri Alberto, que recebeu proposta da Lazio e o Corinthians já fez uma contraproposta. Será que o Yuri Alberto vai deixar o Corinthians agora? Tudo isso nesse blend de informações que ainda tem o interesse do Corinthians no volante Alan. Já estava falando disso há muito tempo, a situação avançou e o Corinthians está agradando e muito o staff do volante. Tudo isso agora para você nesse blend de informações que ainda tem reunião entre Corinthians, Inter e Félix Torres, empresário, tudo para tentar bater o martelo. Vou te contar detalhes dessa reunião. Tudo isso agora para você aqui nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite que você tanto espera nesse fim de tarde. Vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. Aliás, você ainda tem um baita de um desconto, hein? Atacadista, revendedor e lojista, entre em contato, fala que você viu aqui no canal Café do Setorista, que você já vai na fonte da fonte, porque a Lemier Jeans Premium, ela abastece muitas lojas do Brás, é a fonte do Brás em relação a jeans. Então a Lemier Jeans Premium, meu amigo, é a fonte da fonte, ainda com desconto. Imagine o lucro que você vai ter com a Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Entre em contato com eles aqui no link na descrição. Calça jeans, saia jeans, bermuda jeans, jaqueta jeans, tudo em jeans para você. Lemier Jeans Premium, tem sarja, tem moda plus size. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Dá uma olhada no Rei do Café, onde você encontra também um dos melhores cafés do Brasil, tá? Porque o Rei do Café, você sabe, meu amigo, é só café de altíssima qualidade, tá? Então bora lá para você, né, que gosta de um café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet especiais. Bora lá para reidocafé.com.br com 10%, caminho sem volta. É o verdadeiro café que não precisa nem de açúcar. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Meus amigos, informações não faltam. O Corinthians hoje, por videoconferência, tá? Teve uma reunião com os representantes do... Eu estou falando que teve, né? Porque eu vou te passar exatamente o que está rolando entre Corinthians, Inter e principalmente o empresário do Félix Torres, tá? Nessa reunião em videoconferência, o Corinthians, na verdade, entrou em contato com o Inter e depois com o agente do jogador. O Corinthians está já resolvendo as pendências que tem com o empresário do Félix Torres para poder emprestar o Félix Torres ao Internacional de Porto Alegre. É um empréstimo sem custos, tá? O Inter não vai pagar nada por isso. O Corinthians acredita que vai valorizar o jogador lá, porque ele tem chances de ser titular no Inter, disputa a Copa do Mundo e o Corinthians depois pode vender para o próprio Inter, já que ele vai com opção de compra, ou para outro clube se valorizando, né? A gente já viu muito isso no futebol, né? O próprio Bruno Mendes foi bem lá no Inter, só que a intenção do Corinthians é vender o Félix lá na frente. Então, seria interessante para o Corinthians que ele vá bem lá no Inter. A divisões de salário, tá? O Inter pediu 50-50, o Corinthians está querendo mudar isso daí. O Corinthians quer que o Inter pague no mínimo 70% do salário do Félix Torres, e o Corinthians ficando com 30%, mesmo, né, pagando 30% do salário, o Corinthians considera um bom negócio, por isso que eu falei. No Corinthians ele não jogaria, né, e ficaria desvalorizado e o Corinthians tomaria o prejuízo. Pelo menos, né, nasce uma esperança, né, Marcelo Paes e o Stabile pensam assim, nasce uma esperança, é um investimento, esse empréstimo que o Corinthians estaria fazendo para o Inter, para que o Corinthians consiga recuperar, né, o valor que já gastou, aí, 6 milhões de dólares com o Félix Torres, tá? Reunião com o Inter, reunião com o empresário do Félix para tentar definir essa situação, matar essa dívida aí. Não é, eu falei para vocês ontem, não é um valor alto, coisa de 2 milhões, 1 milhão e pouco. Por isso quer resolver essa questão para que o Félix Torres seja emprestado
ao Internacional de Porto Alegre. O que você acha desse negócio, desses moldes? Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, Yuri Alberto recebeu uma proposta da Lazio, uma proposta de 22 milhões de euros, tá? É bom lembrar que o Corinthians só tem 50% do Yuri Alberto e ainda, né, por contrato que o grande do Yuri fez, né, deu 10% dos 50% do Corinthians, o Corinthians tem que repassar 10% para o agente do jogador, o André Cury. Então o Corinthians, na verdade, né, e ficaria aí com 11 milhões de reais, 11 milhões de euros, dos 11 milhões de euros, o Corinthians ainda teria que passar 10% desses 11 milhões de euros para o André Cury. O Corinthians não gostou e fez a seguinte contraproposta. O Corinthians quer 20 milhões de euros, tá? 20 milhões de euros pelo... Aliás, eu já trouxe essa informação para vocês no almoço com a Fiel. O Corinthians quer 20 ou 22 milhões de euros, mas 20 no mínimo pela sua parte, somente pelos 50%. E aí, né, o André Cury e o próprio Zenit que se viram, né, o Zenit que tem aí 50% do jogador. Então, o jogador sairia mais ou menos aí por 40 milhões de euros, como eu adiantei para vocês lá no almoço com a Fiel. Vamos aguardar, a Lazio agora está com essa contraproposta na mão, tá? Se chegar uma proposta de 30 milhões de euros pelo valor total, eu acredito que o Corinthians vai ouvir e pode analisar também com carinho, mas essa é a contraproposta do Corinthians para a Lazio. Queria que você comentasse sobre isso, deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, eu já havia trazido para vocês umas 3 semanas que o Corinthians entrou em contato com o Flamengo para tentar contratar o Alan e também o Michael. O Alan, o Dorival mesmo pegou o telefone, falou com ele, como falou com o Michael, está tentando ajudar o Corinthians nessa negociação. Esfriou por quê? Né? Eu trouxe isso faz 2 semanas, eu acho. Esfriou por quê? Porque o Corinthians tinha um transfer ban. O Flamengo, o São Paulo entrou na parada, o Fluminense também tem interesse no Alan, e esfriou um pouco com o Corinthians por conta do transfer ban. O Alan precisa arrumar um clube e não ia ficar esperando o Corinthians. E aí, coincidentemente, né, o PVC solta hoje a informação que o Corinthians está negociando com o Alan, né? E não foi coincidência. No dia que o Corinthians derruba o transfer ban, acontece isso. Um dia após o Corinthians pagar o transfer ban. Não é coincidência. E o jogador gosta do Dorival. E segundo informações do UOL, o Corinthians ainda, né? O Corinthians ainda tem a vantagem aí que o Alan gostou da proposta do Corinthians, tá? Gostou da sondagem, mas eu sei que o Corinthians tem uma proposta sim, também uma informação minha que agrada o Alan. Então o Corinthians está forte na briga aí pelo volante, que passa a ser uma prioridade do Corinthians no mercado. Eu já falei para vocês ontem, tenho falado nos últimos dias, o Corinthians quer 2 volantes, quer 2 meio-campistas. Então pode vir o Alan e pode vir também o Mandaca, enfim. O Corinthians está de olho em meio-campistas aí no mercado, principalmente jogadores que estão livres, né? Então vamos aguardar para ver se o Flamengo libera de graça. É o que falta, tá? Se o Flamengo liberar de graça, eu acho que sai negócio com o Coringão, mas tem a concorrência aí do São Paulo e do Fluminense também. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha do Alan e se você acha que o Corinthians leva, tá? Vantagem ou consegue, né, vencer essa concorrência aí com os outros clubes, comenta aqui embaixo e não esquece do like, tá certo? Exclusivo. Vou passar para vocês agora o valor que o Corinthians quer em relação a Breno Bidon no mercado da bola. E é esse valor, né, que resume aquilo que Marcelo Paz disse em entrevista coletiva hoje na sua apresentação no CT Joaquim Grava. É esse valor que eles pensam, né, que o Corinthians tem aí como a ser realizada a maior venda da história do clube. Clubes entraram em contato com o Corinthians nessa semana, tá? O staff do jogador procurou o Corinthians, enfim, tem coisa aí de clube grande da Europa e o Corinthians mandou a real, tá? Vou te contar, não é um valor baixo, como estavam falando aí, de 20 e poucos milhões, mas também não é o valor da multa rescisória. O valor é exclusivo para você, agora. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura ela!
Corinthians avisou ao staff de Breno Bidon e aos novos clubes interessados da Europa que quer 50 milhões de euros pelo jogador. Isso mesmo, tá? Esse é o valor que o Corinthians deseja para liberar Breno Bidon. 50 milhões de euros. Cerca de 312 milhões de reais. Resolveria e muito a vida do Corinthians. Esse valor aqui está quase para quitar a arena, né? 312 milhões de reais. É claro que tiraria ainda 10%, né, desse valor aí, tiraria aí 31 milhões, né, de reais, já cairia um pouco, né? Já, enfim, mas é um valor que ajudaria muito o Corinthians. Então, ó, Breno Bidon, 50 milhões de euros é o valor que o Corinthians pede no mercado, 312 milhões de reais, o Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do jogador. E agora, torcedor corintiano, você acha que o Corinthians consegue vender Breno Bidon por esse valor? Seria a maior venda, né, da história do clube, realmente seria, né, fantástica, né, essa negociação. Vamos aguardar. Tem procura nova e tem recado do Corinthians para quem está procurando 50 milhões de euros para você. Tá certo? Vamos embora aqui, gente. Ó, peço para vocês darem uma olhada no nosso clube de membros do canal Café do Setorista. Os planos estão aí, né? E o Café Especial te coloca no nosso grupo de WhatsApp, que está crescendo de novo, hein? Vem, chega junto. Ó, e você que é membro do canal Café do Setorista, assinou o plano Café Especial, o e-mail é cafedosetorista@gmail.com. Assinou Café Especial, manda o print, que a gente manda o link para você e você entra no grupo, tá? No grupo de WhatsApp. Então é cafedosetorista@gmail.com, não esquece, beleza? Deixa o hype também, me ajuda aí, né? Você deixar o hype, o YouTube vai oferecer esse conteúdo para outros corintianos. Anuncie sua marca aqui no canal Café do Setorista, como muitos parceiros têm feito, certo? Não esquece do likezão e da inscrição. Nós estamos aí já com 300, nós estamos chegando, né, a 300 mil inscritos no canal. Poxa, esse é o momento da gente conseguir essa marca aí, tá bom? Nossos programas ao vivo, almoço com a Fiel, meio-dia, tá? Café da Fiel, às 19h30 hoje, tá? Então tem um almoço com a Fiel, meio-dia, tá certo? Para você aqui, torcedor corintiano, e o Café da Fiel, às 19h30. Semana que vem, terça-feira, eu vou fazer uma entrevista com o técnico Dorival Júnior, vai ser num horário alternativo. É importante que você esteja inscrito no canal, porque não vai ser meio-dia e não vai ser 19h, porque a agenda do Dorival não permite esses dois horários. Então eu vou fazer conforme a agenda dele. Então você tem que estar inscrito no canal e você tem que ativar o sininho da notificação para o YouTube te avisar. Você vai perder uma entrevista com o Dorival Júnior em pleno mercado da bola? Pô, é exclusivo, meu amigo. Vamos para cima, tá certo? Ó, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, canal de WhatsApp é maravilhoso, é bom você me seguir aqui, porque eu mando tudo aqui, os recados aqui, tudo. Aqui é bom você me seguir, hein, velho? No Instagram também, que é onde eu deixo todos os recados lá, tá? E você se inscrever no meu novo canal, Café TV, tem canal de cortes também, mas principalmente Café TV, tá certo? Que Deus nos abençoe. Vou deixar aqui o Café TV, um canal de entretenimento para você aqui estar se inscrevendo. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, até o Café da Fiel ao vivo. Valeu!